Saudações, viajantes! Nesse vídeo iremos ver a técnica da xilogravura. Embarque conosco nesta viagem. Uma viagem da gravura ao grafite. Oficinas. Apoio. Copel, pura energia. Parcerias. Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Prefeitura Municipal de Araucária. Prefeitura Municipal de Campo Largo. Prefeitura Municipal de Pinhais. Incentivo. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Nosso vídeo está dividido em duas partes. Na primeira, iremos conhecer como confeccionar uma matriz de xilogravura com essas ferramentas, as goivas. E a segunda parte, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a impressão. Esse é o rolo que espalha a tinta na matriz de madeira talhada. A xilogravura se caracteriza pelos sulcos criados na madeira, onde a gente cava e retira partes da superfície da tábua, onde a tinta na impressão ela não vai conseguir entrar lá naqueles sulcos, porque esse rolo é de superfície. A tinta vai ficar só na parte em que a madeira não foi retirada. Então a gente constrói a imagem, o que está em branco aqui, a madeira foi retirada aqui, porque daí o rolo, quando passa com a tinta aqui, não encosta lá naquela parte. Eu fiz dois processos. Retirei uma parte, que permanece em branco aqui, porque a tinta não chegou, imprimi em dourado, e depois retirei outras partes, como por exemplo, dá para ver aqui as estrelas douradas no cabelo da personagem, e imprimi em preto. Na gravação da xilogravura, utilizamos ferramentas muito próximas ao que conhecemos como formão, só que em miniatura, são as goivas. Muitos xilogravadores também usam formões, como adaptação das suas necessidades locais. As goivas se diferenciam e se caracterizam por sua lâmina afiada que vai desbastar a superfície da madeira, abrindo sulcos. Então, a ponta das goivas, elas têm formatos diferentes para criar cortes diferenciados na madeira. Bom, a xilogravura, ela funciona como um carimbo. Só que xilo vem do idioma grego, que traduzindo para o português nada mais é que madeira. Então, tem artistas que usam essa pasta em madeira, chamada MDF, que nada mais que é uma sigla. E muitos artistas, como Fabrício Lopes, de São Paulo, Santos, acreditam que gravar no MDF não é xilogravura, é apenas uma forma de fazer carimbo. Assim como o linóleo. O linóleo é uma borracha, muito utilizada em assoalho e solas de sapato, que proporcionam um corte com mais facilidade. No México, Leopoldo Mendes organizou o Ateliê de Gráfica Popular em 1952, uma proposta coletiva de artistas mexicanos e exilados políticos comprometidos em fazer da gravura uma arte contra a opressão e o imperialismo. Inicialmente, utilizando a técnica da litografia, exploraram ao máximo o material que imitava o sulco da xilo. A borracha do linóleo, apesar de não trazer a textura da madeira, possibilitou a impressão em grandes dimensões, apresentando em cartazes para o mundo a identidade mexicana referenciada na Revolução das primeiras décadas do século XX e o precursor da modernidade mexicana, José Guadalupe Posada, aspirando o desenvolvimento das classes populares.
O veterano brasileiro na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, Carlos Scler, funda em Porto Alegre o primeiro dos vários clubes de gravura que irão se servir da reprodutividade da técnica do linóleo para divulgar a crença brasileira em melhorar o mundo e ampliar e disseminar suas raízes e cultura heterogênea. Muitas vezes a madeira tem uma estrutura, uma densidade muito dura que dificulta o corte, e algumas madeiras não são recomendadas por levantar muita ferpa, muito fiapo de madeira, né? E atrapalhar na leitura da imagem. Temos aqui algumas madeiras brasileiras como o pau-marfim, assim como a embuia, que é a rainha mãe das madeiras e a minha preferida, nativa aqui do Paraná. A minha preferência pela embuia também se recorre ao uso de móveis abandonados, móveis inutilizados, como essa tábua que um dia foi uma porta. Assim como o Guild retratou os móveis abandonados, me inspirou a pensar na utilização dessas tábuas que um dia foram um ser vivo, né? Entre as características da embuia, seu perfume é um aroma peculiar e marcante. Típica da mata de araucárias, é a grande responsável pelo desenvolvimento econômico da região sul do Brasil. Uma madeira versátil com densidade compacta classificada de média para dura. Praticamente não levanta lascas ao ser cortada, e por essa razão a forte exploração para a comercialização. A preferência para a reutilização das tábuas e móveis antigos pode ser encontrada à venda em antiquários e demolidoras. Outras madeiras recomendadas para estilo além da embuia são o pinho ou araucária, a cerejeira, o cedrinho, a peroba, o mogno, o pau-marfim e a pereira. E até o pinus, que é leve e macia, como a cacheta, também muito usada na feitura e entalhe de artesanato. Agora vamos realizar a impressão da matriz de estilogravura. Essa pequena gravura aqui em pau-marfim. A gente vai pegar o rolo de superfície, entintar, fazendo com que a tinta fique uniforme em toda a superfície do rolo. Daí vamos passar na superfície da madeira, fazendo com que a tinta se espalhe em toda a tábua. Uma folha muito fina feita de arroz, chamada também de papel japonês, e colocar em cima da minha matriz. Essa fricção, essa pressão que eu estou exercendo na madeira já vai imprimir um pouco da tinta, mas eu posso utilizar colher de pau. Eu usei também essa ex-escova de cabelo e também essa pazinha de bambu, para que eu possa controlar algumas áreas em que a tinta vai ficar mais aparente ou mais forte. Nesse estágio, você pode dar uma espiadinha sem deslocar a folha da matriz, senão a imagem fica tremida, se a impressão está de acordo com as suas pretensões. Finalizando a gravura, você vai ter que assinar. Geralmente, os estilogravadores, os artistas colocam a assinatura desse lado, o título no meio e um número de série. Quantas cópias essa gravura terá? Agora é só repetir o processo de entintagem na matriz, a impressão
com a pazinha de bambu ou a colher de pau, e você terá uma tiragem de estilogravuras. A embuia e o mogno são madeiras de lei, um termo criado por Dom João VI quando chegou ao Brasil e impôs uma lista regulamentadora ao corte e exploração das madeiras comercializadas pela coroa portuguesa. Atualmente, o termo é designado para madeiras de alto valor econômico e empregadas em finalidades nobres. As espécies de árvores brasileiras na lista são pau-pereira, pau-ferro, angico, embuia, pau-brasil, angelim vermelho, jacareiaúba, acaiacá, jacarandá, jacarandá da Bahia, jatobá, araribá, andiroba, ipê, ipê felpudo e peroba rosa.